Olá, benditos! Na continuação da profecia contra Moabe, Isaías pinta um quadro forte sobre o estado de desamparo e confusão dos moabitas debaixo da mão do julgamento de Deus. Eles são como um pássaro errante jogado para fora do ninho, confusos, fracos e vulneráveis. Seu único recurso seria se submeter novamente ao rei de Judá. E esse é o assunto da nossa reflexão de hoje. O capítulo começa com a frase: "Envie cordeiros ao dominador da terra". Naquele tempo, mandar animais para um governante era uma forma de pagar tributos. Quando o rei Acabe governava o reino do norte de Israel, o rei de Moabe, na época, chamado Mesa, pagava tributo de ovelhas e cordeiros para Acabe. Mas, em certo momento, ele se revoltou e simplesmente parou de pagar o tributo. No versículo 1, nós vemos o profeta Isaías convocando os moabitas a voltarem a pagar o tributo, não ao reino do norte, que estava à beira da extinção, mas ao rei de Judá como verdadeiro governante da terra de Israel, submetendo-se assim a Deus e ao rei novamente. Todos os habitantes de Moabe estariam como um pássaro espantado jogado para fora do ninho, todos confusos, fracos e vulneráveis. O ataque dos assírios os levaria a fugir para o sul, para a região de Edom, para a cidade de Selá, que é mais conhecida pelo seu nome grego, Petra. De Selá, os fugitivos de Moabe mandariam ao rei de Judá um pedido de asilo e proteção. É claro que a última coisa que os moabitas gostariam de fazer era implorar algum favor da parte de Judá. Mas, ao serem expulsos do seu território de maneira violenta, seriam obrigados a pedir refúgio em Judá, pelo menos por algum tempo. Quando passasse aquele período de opressão, a misericórdia demonstrada por Judá renderia bons dividendos. Se eles exercitassem o constante amor divino, Deus responderia com grandes bênçãos. O trono de Davi seria estabelecido e a glória brilharia ao redor deles. A linguagem usada aqui é messiânica. A lei da colheita, segundo a semeadura, também se aplica às nações e não apenas aos indivíduos. A justiça e a retidão seriam características do reino do Messias. A linguagem usada por Isaías ressalta a humanidade compartilhada, independentemente das fronteiras nacionais. A tristeza e o sofrimento são emoções universais que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. E a compreensão desses sentimentos nos leva a uma maior empatia em relação aos outros. Nos versículos 6 a 8, temos o único lugar onde o pecado de Moabe, a soberba, é detalhado. É fácil entender por que grandes impérios como a Síria, a Babilônia, podiam cair no pecado do orgulho. Mas Moabe era uma nação relativamente pequena e insignificante. No entanto, era extremamente arrogante. O que aprendemos aqui é que a soberba pode consumir grandes e pequenos. A relativa insignificância da nação não a tornava imune ao orgulho. Os moabitas se orgulhavam das suas vinhas. No versículo 8 é mencionada a destruição da vinha de Sibma, símbolo da riqueza e da prosperidade da nação. A queda dessas vinhas representaria a perda de tudo que Moabe valorizava e confiava. Deus usaria os senhores das nações para destruir tudo aquilo de que os moabitas se orgulhavam. Isaías profetizou sobre o julgamento que viria sobre Moabe com grande tristeza no coração. Ele sofre tanto por eles que diz: "O meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa". Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que os moabitas procuravam respostas nos lugares errados, através dos seus deuses. O profeta sentia a dor de ver a calamidade chegar e observar as pessoas se voltando para a idolatria, mesmo em meio à destruição.
Isaías profetizou em nome do Senhor, anunciando que esse julgamento viria sobre Moabe dentro do período de 3 anos. Nesse tempo, a glória de Moabe seria humilhada primeiro pelos assírios e mais tarde pelos babilônios. Os falsos deuses de Moabe seriam incapazes de ajudar, e o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, cumpriria a sua palavra. Moabe precisava ter consciência de que sua ruína estava próxima e devia preparar-se, pois as mais terríveis declarações da ira divina descobrem o caminho do escape para aqueles que aceitam o aviso. Nesta profecia, Deus anunciou que esse prazo de 3 anos para julgamento de Moabe não era apenas um aviso, mas também um convite ao arrependimento. Ao mesmo tempo, a profecia de Isaías era uma lição para o povo de Judá sobre como o Senhor julga os orgulhosos. À medida que refletimos sobre este capítulo, somos lembrados que, mesmo quando enfrentamos as consequências das nossas ações, ainda há espaço para a misericórdia e a graça de Deus. Independentemente dos erros que cometemos, sempre há uma oportunidade de redenção quando nos humilhamos diante de Deus com os corações arrependidos. E assim o povo de Moabe ouviu a sentença de Deus dada por causa do seu orgulho. Os próximos a ouvir a voz do juízo de Deus seriam Damasco, a capital da Síria, e o reino do norte de Israel, também chamado de Efraim. As coisas também não estariam nada bem para esses 2 povos. Esse será o tema do nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.